A paz do Senhor, amados, louvado seja o Senhor, que estamos mais uma vez, e hoje vamos estar concluindo o nosso estudo do arrebatamento e vários tópicos que nós abordamos. Hoje nós vamos trabalhar juízo final e o estado eterno. Vamos para Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. Estamos aqui chegando no último estágio da história da humanidade. Já passamos pelo juízo das nações, passamos pelo milênio, 1000 anos se passam e agora então vem a batalha final ali. Satanás insulta novamente o povo contra Cristo, contra Deus, existe a batalha e verdadeiramente agora então chega. Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre e aqui agora então está chegando o último estágio da história da humanidade. Então vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz o seguinte, do 11 ao 15. O juízo final, e vi o grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui está, depois de tudo que já temos falado, claro que tudo que nós temos falado é muito mais do que nós podemos imaginar, porque verdadeiramente tudo isso vai se cumprir. E aqui está realmente esse grande dia, isso vai se dar 1000 anos depois do juízo das nações, porque aí acontece o milênio. Então, nesse período, esse juízo vai ser realizado nas regiões celestiais. Quem vai estar diante desse trono, quem vai estar diante do juízo final, quem vai estar nesse tribunal? Lá vão comparecer os mortos ímpios, todos aqueles que morreram sem Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, aqueles que atribuíram salvação pelas suas obras, e estarão diante desse tribunal. Aqui mostra que, e viu o grande trono branco, então a cor do trono é branco, representando o quê? A pureza e a santidade do justo juiz que estará lá, que é Jesus Cristo, o Senhor. Rejeitado por muitos, de século em século Jesus foi rejeitado, e nesse dia então ele ele é o justo juiz, e o trono branco representa exatamente a justiça e a santidade, a pureza de quem estará desse juiz, que é justo juiz. E a Bíblia diz que estará, e viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Não interessa aqui a posição social que viveu aqui, grandes e pequenos. E nesse dia imagine multidões, mas multidões que estarão diante desse trono, diante desse juízo, diante do Deus rejeitado pelos séculos dos séculos, diante do Senhor que foi rejeitado, desprezado. Muitos não deram caso, não fizeram caso de dar importância aos seus mandamentos, às suas leis, aquilo que ele preparou para nós. Então, na verdade, essas multidões que estarão diante desse trono, desse juízo, na verdade, nunca visto. Nenhum outro tempo da humanidade, de toda a existência da Terra, é algo inimaginável, não tem como se imaginar. Por quê? Porque estará aqui, como diz, diante do juízo final, o último juízo, a última situação. E a Bíblia diz que os vi mortos, Jesus revelando a João diz, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Então, é necessário, nesse juízo, vai aparecer, é necessário esse livro, o livro da vida. Porque o livro da vida, ele vai estar
como se diz, ele vai necessário na condenação daqueles que alegaram méritos das suas obras. E em vez de terem aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter acreditado que o que ele fez na cruz foi suficiente para salvar, para redimir. Porque o ser humano ele fica muito confiado naquilo que ele faz, mas nós não somos salvos pelas obras. Mas a Bíblia diz que nós fazemos as obras, praticamos as boas obras porque somos salvos. Então, quem atribui que vai ser salvo pelas obras que fez, então está perdido. Porque se fizemos tudo e não aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, não nos arrependemos do nosso pecado, não entregamos nossa vida para Jesus, que é o Salvador, não fizemos nada. Porque as obras em si não são. Podemos até ter feito muitas obras más e ruins, mas aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, temos a salvação e a redenção pelo seu sangue, temos o perdão dos pecados e temos a vida eterna por Cristo. Então, na verdade, é necessário. Então, lá, as pessoas que deveriam ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador serão condenadas e o livro da vida vai ser exatamente, ele vai ser necessário para a condenação dessas pessoas. Porque, na verdade, eles deveriam ter aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador. Interessante que quando eu gosto muito de frisar a questão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador, todo mundo quer. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, então todo mundo quer Jesus como Salvador. Mas não tem que ser só como Salvador, mas como Senhor. Senhor é aquele que decide, aquele que manda, é aquele a quem nós prestamos obediência, respeito. Então, não é, então eu quero Jesus só para ser salvo, mas eu não quero obedecer. Então, Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, na verdade, o fato, é exatamente isso. O que faz ter o nome no livro da vida? O que faz alguém ter arrolado no livro da vida o seu nome? O que faz? Ter aceitado, ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador aqui, em vida, nesta terra. Não é deixar para lá, como nós já falamos, não é depois, é o aqui e agora. Então, o que garante a pessoa ter o nome no livro da vida? Aquela pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados, reconhece que Cristo é suficiente, é o único Salvador e Senhor. Então, a pessoa agora é isso que leva ela a estar com o seu nome no livro da vida. E os ímpios serão julgados segundo as suas obras. E onde estarão? O registro dela será aberto, lido para determinar o grau do castigo. Então, existe lá, como nós vimos aqui, no versículo ainda 12, e viu os mortos grandes e pequenos, estavam diante do trono, abriram-se os livros. Então, não é somente o livro da vida que está lá, existem livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, estava escrito segundo nos livros. Então, nos livros de cada um, está registrado suas obras. Mas aí, tem os livros, mais ou menos, está aqui, fez isso, isso, isso. Se a pessoa, no caso, tiver aceitado Cristo como Senhor Salvador, então o nome estaria no livro da vida. Não estando no livro da vida, então não tem como viver eternamente com o Senhor. Então ele diz que abriu-se os livros e foram julgados segundo as obras que estão escritas nos livros. Porém, depois abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E aí diz, no versículo 13, e deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Eu já falei sobre isso no início, que a grande preocupação do ser humano é em morrer. Porém, morte física. Porém, nós temos que nos preocupar com a morte, como diz, com a segunda morte, que é partir daqui para a eternidade, estando separado de Deus, não tendo perdão dos seus pecados, não tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, isso é o que vai levar a pessoa a morrer a segunda vez, como diz, a segunda morte, porque morre espiritualmente, separa-se de Deus para sempre, não tem oportunidade nenhuma de estar mais com Deus. Aqui cessa todas as oportunidades. Nós falamos que Deus, para salvar, e a sua misericórdia, sempre estará durante o milênio, estará durante a grande tribulação, sempre existirá a oportunidade de salvação. Porém, aqui agora é o juízo final. Estarão diante desse trono, desse juízo, exatamente aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador, partiram daqui sem se arrepender dos seus pecados. E aí diz, que o mar, então nesse momento aqui,
o mar, né, vai jogar para fora, não importa onde as pessoas morreram, como elas morreram, pessoas que nunca foram encontradas, pessoas que nunca, sim, como nós sabemos fatos de pessoas que nunca foram encontradas, nunca encontraram os corpos, essas pessoas estarão diante do Senhor, todos, o mar, o inferno, tudo vai dar, onde estiver o morto vai ser jogado para fora, e o inferno vai jogar para fora, vão estar todos diante desse juízo final aqui. Então, irmãos, juízo final é para aqueles que estarão perdidos, né? Isso é muito triste, porque já está dizendo, juízo final, estará diante do justo juiz. O trono já está dizendo que é branco, para representar a pureza e a santidade do justo juiz, o Senhor Jesus Cristo. Hoje ele é o nosso advogado, mas nesse dia ele estará como juiz, como também no tribunal, né, de Cristo, exatamente, ele também é o juiz, né? E aqui diz, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, aqui já está deixando, então, como eu disse, o último estado realmente da humanidade. Estado definitivo, final da humanidade. Então, na verdade, o registro, né, que teria que estar, vai abrir os livros, vão sendo julgados segundo as suas obras, ali também vai estar sendo dado o grau, né, de castigo para cada um. E nesse período o lago de fogo será lançado, né, será para todos os ímpios. Então, o lago de fogo, como diz aqui, será para todos os ímpios. Por quê? Porque os que estão... quem não tem o livro da vida é a definição. Não tem o nome no livro da vida, não tem como ter salvação. Então, esse livro está lá está sendo registrado lá dia após dia o nome de todos aqueles que vão recebendo Jesus Cristo como Senhor Salvador, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, aqui é exatamente o momento em que o lago de fogo será para quem? Para todos os ímpios, todos aqueles que desobedeceram a palavra de Deus. E para este lugar serão removidos para sempre a morte e o Hades. Então estarão nesse lugar definitivamente a morte, o Hades, né, o inferno, então tudo definitivamente estará a eternidade neste lugar. Então aqui, irmãos, esse juízo é o juízo final. Mas tudo que nós já vimos, então, está chegando no final realmente, então com o juízo final. O trono branco estará nas regiões celestiais. Quem estará diante desse juízo, desse tribunal, desse julgamento? Os ímpios, aqueles que não receberam Jesus Cristo como seu Salvador, que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E nesse período, então, as pessoas, né, que não tiveram Cristo vai ser definido realmente agora o estado eterno dessas pessoas. E esse é um momento muito, como diz, não tem como a gente imaginar uma situação dessa. Porque aí diz, mas Deus é justo, sim, Deus é justo. E chega o tempo que nesse momento, nesse período, então, cada um vai receber esse castigo, essa condenação aqui, simplesmente, mas por que o Senhor vai fazer isso? Peraí, mas o Senhor deu oportunidade para a humanidade o tempo todo. Então, agora chega o tempo, né, como aqueles que vão morrendo, que não tem que já vão estar indo para o inferno vai colocar todos eles diante de Cristo no trono branco, diante do trono branco no juízo final. Então, acabando o juízo final, então agora realmente então já entra a eternidade. O estado perfeito e eterno que nós já vemos, eu quero que você ler depois, não vou ler todo o texto, mas você pode ler depois. Então, já vem o capítulo 21, de Apocalipse, onde vai estar mostrando exatamente já a vida, já a eternidade. Então vamos ver aqui a partir do versículo 1 do capítulo 21 de Apocalipse. Novos céus e nova terra, e vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então aqui, no capítulo 21 até o versículo 7, nós vamos estar falando exatamente já desse estado perfeito e eterno. Então, nesse momento, a nova cidade de Jerusalém, cidade que foi preparada por Jesus Cristo, ela desce, a Jerusalém desce. Só que antes de eu estar falando desse texto, esqueci de falar algo aqui que está no versículo 8 desse 21, que é exatamente a questão ainda completando a respeito do juízo final. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, ainda voltado exatamente o estado lá para a questão do juízo final. Aqui diz que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, isso tudo diante do juízo final. E aqui, eu quero frisar um ponto importante, que enquanto fala que a Nova Jerusalém, a cidade preparada pelo Senhor, ela é celestial, essa Jerusalém celestial, ela descerá e estará aqui na terra, numa nova terra, no novo céu, como diz que vai ser tudo transformado, nós já falamos a respeito disso. Mas, antes de nós continuarmos desse estado perfeito aqui e eterno, eu quero frisar o versículo 8, que ainda se referindo àqueles que vão estar na segunda morte. Ele diz, quanto aos tímidos, quem são os tímidos? Eu quero frisar muito, isso é muito importante. Às vezes quando você lê isso aqui, diz, os tímidos são aquelas pessoas que têm vergonha de falar, de estar com as pessoas se relacionando. Não está relacionado a nada disso. Tem nada a ver com essa timidez humana, natural do ser humano, de não gostar de falar em público ou qualquer coisa, ou ser retraído, não está falando disso. Está falando das pessoas que, na verdade, covardes, que reconheceram que Cristo é o Senhor e Salvador, reconheceram isso, reconheceram que eram pecadores, mas que não tiveram coragem de assumir Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Com muitas pessoas, elas até sabem, recebem, mas elas não têm coragem, porque elas não têm coragem de enfrentar um parente que não é cristão, elas não têm coragem de enfrentar um amigo que não é cristão e que vai zombar. Esses são os tímidos, são os covardes, aqueles que não têm coragem de assumir Cristo diante da humanidade, diante da sociedade, diante do mundo, diante da família principalmente. Então, muitas pessoas, e se você for uma pessoa dessa, que já reconheceu que Jesus é o Salvador, sabe que está precisando se consertar com Ele, sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem coragem de assumir porque você tem preocupação com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seu filho, com seu pai, isso é perigoso. Nós precisamos assumir Cristo. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que são mortas porque elas assumem Cristo, assumem o Evangelho em países, em lugares que as pessoas não aceitam, a própria família joga para fora ou até mesmo manda matar. Por quê? Mas são as pessoas que não têm coragem de assumir Jesus como Senhor e Salvador. Se meu pai e minha mãe for, se meu parente for, eu vou, mas eu não vou ser criticado, eu não vou assumir porque eu não quero ser criticado, eu não quero ser zombado pela minha fé. Então, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, e outra coisa, também ainda relacionado a estar do lado da eternidade sem Cristo, está aqui no versículo, no capítulo também, o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, praticamente ele está falando do estado perfeito e eterno, que Deus tem preparado para nós. Quando ele diz aqui no versículo, no capítulo 22 também, vai falar exatamente também já da Nova Jerusalém, de tudo que vai acontecer, como vai estar. Vamos ler aqui um pouquinho no versículo, no capítulo 22, nós já lemos o capítulo 21, onde fala que a Nova Jerusalém, ela vai descer, a Jerusalém Celestial vai descer e está na nova terra, aqui. E, como diz, Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, toda tristeza, tudo isso aqui passou, porque não tem mais, porque os que estão salvos já vão estar vivenciando tudo isso aqui.
Depois, todo o capítulo 21, você pode estar lendo novamente, vai mostrar exatamente essa cidade, muro, como são as ruas, né? Você pode estar lendo depois aqui. Mas no capítulo 1, no versículo 27 ainda do capítulo 21 de Apocalipse, diz assim, nessa cidade, no versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, esse estado perfeito e eterno é para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, que foi garantido, como eu já disse, por ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se arrependido dos seus pecados, recebido o perdão por ele. E no capítulo 22, versículo 1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então aqui é o estado perfeito e eterno. Isso aqui já chega ao fim, né? Realmente chegou na eternidade. Então, nossa cidade, a cidade de Jerusalém, ela é celestial, ela vai baixar, né, de vez sobre a terra. Ela é uma terra com relevo totalmente diferente da que nós temos hoje. Quem preparou essa cidade foi Jesus Cristo. É uma cidade quadrangular. Não existe mais noite, não vai necessitar de noite, não vai precisar de luz do sol, porque o próprio Deus vai brilhar e, juntamente com os seus, reinará para pelos séculos dos séculos. E Deus, nesse período, verdadeiramente enxugará todos dos nossos olhos toda lágrima. Aqui a gente vive com Cristo certeza de salvação, mas sofremos, ficamos angustiados, temos dificuldades. Mas aqui não, aqui realmente, irmãos, não dá para nós imaginarmos, mais que a gente fale, a gente possa imaginar, mas como a palavra de Deus diz que tudo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. E é isso que nós precisamos fazer, é amar o Senhor. E algumas observações nesse capítulo 22 de Cristo, no versículo 12, né, desse capítulo 22, Jesus dá um alerta para o seu povo, para nós hoje. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então aqui é algo realmente glorioso. Nesse período a gente vai conhecer, né, nós vamos conhecer as águas límpidas do rio da vida, vamos conhecer o sabor, sentir o sabor do fruto da árvore da vida, que é o que Deus tem preparado para nós, é isso que está falando aqui. E vamos estar com o Senhor para sempre. E aqui também tem mais um alerta que eu quero falar, que está no versículo 15, que é muito importante, porque o Senhor está falando com a igreja, está falando conosco. Aí ele diz aqui que Jesus está vindo, cedo ele vem, e está com ele o galardão dele. Agora, no versículo 15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui vão ficar de fora desse estado perfeito e eterno os cães. Eu quero falar, bora irmãos, tudo isso aqui. Se tiver alguém nesse estado, nessa situação, se nos arrependermos hoje, nós temos direito a tudo isso aqui que Deus tem preparado para nós. Ele diz, ficarão de fora desse estado perfeito e eterno, desta cidade, os cães. Quem são os cães? Os cães são aqueles que voltam, que reconheceram Cristo, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e retrocederam. São aqueles que abandonaram a fé, foram aqueles que apostataram de Cristo. Então, irmãos, é muito perigoso. Tenha cuidado com a sua fé, tenha cuidado com aquilo que você professou em Cristo, como a palavra de Deus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. Então, os cães são aqueles que abandonaram o mundo um dia,
aceitaram Cristo, viveram uma vida na presença dele por um tempo e abandonaram e voltaram, como um cão que volta ao vômito depois que vomita, come ele de volta. Ele vomitou porque ele estava ruim, estava causando mal-estar. Depois, então, ele vai lá e melhorou uma situaçãozinha, ele vai lá e come de volta aquele vômito. E como, né? Então, isso é muito perigoso, deixar o mundo porque não presta. Depois volta para o mundo, praticar todas as coisas e outras coisas piores. Esses são os cães. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E jamais nós façamos parte desse grupo aqui, que são aqueles que vão retroceder e deixar o Senhor Jesus. E Jesus diz, né, aqui nesse texto também do capítulo 22, ele diz no versículo 11, ele diz aqui, disse-me, não cele estas palavras, versículo 10, da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Por que Jesus fecha o Apocalipse com essas palavras? De Gênesis a Apocalipse, Jesus está chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem à mudança, chamando o homem a se converter, chamando a humanidade a se voltar para ele e receber vida eterna. Então, quando chega aqui, está aqui uma oportunidade. Se é injusto, quer continuar na injustiça, continue. Mas você está sujo, quer continuar sujando, suje-se mais. Mas se quiser se limpar, pode se limpar. Você é santo, você é justo, então continue sendo justo, né? Sendo justo. Você continue fazendo justiça. Você é santo, continue se santificando. Então, qual é a posição? Se nós estamos na injustiça, vamos procurar para a justiça, vamos mudar. Estamos vivendo na sujeira, no pecado, vamos voltar. Jesus ainda tem tempo para nós nos limparmos, nos purificarmos. Mas aqui diz que é uma decisão. A escolha é nossa. Depois não vamos dizer que foi Deus que nos jogou no inferno. Nós escolhemos, a decisão é nossa. Então, querido, aqui está. E Jesus, ele vai finalizar, ele vai dizendo aqui, ele diz no versículo 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, aqui está. E Jesus quer que a igreja diga para ele, como diz, né, no versículo 17, o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, irmãos? Então está aqui está realmente o estado perfeito e eterno. Depois do juízo final, então agora verdadeiramente Jerusalém, a celestial, desce para a nova terra, e agora então todos estaremos na eternidade para sempre. Lembrando, irmãos, que a eternidade já está bem claro, a eternidade. Então aqui nós temos que nos preparar para isso. Lá nós vamos conhecer Jesus como Ele é. Lá nós vamos conhecer as águas límpidas do rio da vida, sentimos o saboroso sabor do fruto da árvore da vida que vamos experimentar. E é isso que Deus tem para nós. Então, irmãos, eu espero, o desejo da minha alma é que você tenha recebido muito do Senhor e Ele te dê muito mais, porque eu não tenho capacidade, mas o Espírito Santo de Deus, Ele tem poder para te dar entendimento e principalmente, irmão, nos manter na presença do Senhor. Que o Senhor nos mantenha, porque é isso que Deus tem para nós. Aqui a gente tem vivido muito tempo muito difícil, muitas dificuldades, mas o Senhor tem isso para nós, e isso é a nossa certeza, não é esperança, quem sabe, não, isso é convicção. Você tem que ter convicção disso aqui, porque é isso que Deus tem para nós, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, principalmente se Deus nos livre de nos afastarmos do Senhor. Se hoje você está afastado, se hoje você se encontra nessa situação, ainda há tempo. Você está vivendo a injustiça? Jesus pode te transformar a tua vida, pode se tornar justo. Você está na sujeira do pecado? Jesus quer te limpar, te purificar com o sangue dele. Você está afastado, você se apostatou, você voltou ao vômito do mundo do pecado? Jesus está te chamando, você pode voltar, ainda há tempo. Jesus te ama, Jesus quer você na eternidade com Ele. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer. Então, que neste momento, vou fazer uma oração com você e que o Espírito Santo de Deus te ajude e que nós todos possamos nos encontrar com Cristo neste lugar tão glorioso, onde estaremos juntos e para sempre. Que Deus abençoe sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te honrar, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para falar muito mais do que tudo aquilo que eu venho expressar, porque o teu Espírito tem poder para convencer. A obra de convencer o homem do pecado, do juízo da justiça, do Espírito Santo. Então, Senhor, convence.
Principalmente guarda aqueles que já estão firmados. Não deixa, Pai, que nós nos voltemos para o mundo, voltemos para o vômito deste mundo, mas vamos viver sempre contigo. Fortalece aquele que está fraco, desanimado, prostrado. Que o Senhor venha animar cada um e fortalecer. Nesse tempo, Pai, também traz muito para a tua presença. Chama muitas pessoas, que o Evangelho alcance muitas pessoas. Dá a cada um, Pai, dá para aquele que é covarde, que não tem coragem de assumir Jesus no meio da sua família, no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos de trabalho. Esse que não tem coragem, Pai, seja revestido do teu poder e assuma o Senhor diante do mundo. Senhor, abençoa cada vida, fortalece, cobre com teu sangue e abençoe cada um que tem ouvido essa palavra, abençoe cada vida, Pai, que tem de alguma maneira tem sido edificado por essa palavra. Que o Senhor faça o que eu não posso fazer, porque o Senhor conhece o meu coração e o desejo da minha alma. É tão somente que as pessoas se preparem para a eternidade, para esse tempo tão glorioso que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que verdadeiramente você seja alcançado, tocado pelo Senhor, e que esse tempo, que nós tivemos aí, praticamente esse tempo, de pandemia aí, o Senhor tenha edificado a tua vida através desses estudos. Esse é o desejo do meu coração. Não existe nenhum outro interesse aqui a não ser de que você seja edificado, que você conheça a palavra de Deus e que você se prepare para estar com Jesus logo, logo, no nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe.